que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todas as famílias. Sejam muito bem-vindos a mais um Recado do Coração de Deus. E hoje quero falar mais uma vez do novo quadro do nosso programa, né? O Quero Ver de Novo. Uma ministração que nós já colocamos aqui e a gente coloca de novo para te abençoar de novo. Então a notícia é que durante todo o mês de novembro você vai estar então revendo todas essas ministrações aqui na telinha do nosso programa, amém? Pois é, estamos então em outubro homenageando a todas as famílias, falando para os pais, falando para as mães, falando para os filhos. E os nossos convidados de hoje vêm lá de Manaus, pastor Denilson Silva e irmã Gemma, um casal lindo, sempre disposto ao serviço do Evangelho e que junto com a sua família vem fazendo um lindo trabalho lá em Manaus. Pastor Denilson e irmã Gemma são pais da Giovana e do Gabriel. Quero dizer que é um prazer enorme, queridos, receber vocês aqui no Recado do Coração de Deus. E o meu desejo é que a mensagem que o Senhor gerou no coração de vocês venha dar muitos frutos para o reino de Deus. Amém? Um forte abraço e que Deus abençoe. Olá, povo de Deus, tudo bem? Meu nome é Gemma Helena e eu sou esposa do pastor Denilson. E eu sou o pastor Denilson, líder estadual aqui do estado do Amazonas, mais exatamente na cidade de Manaus. Estamos casados há um pouco mais de 15 anos e temos 2 filhos. A Giovana, de 10 anos, e o Gabriel, de 9 anos. Olha, e nesse período, quer dizer, mais de 10 anos convivendo, a gente aprende com eles e eles aprendem conosco. E a palavra que nós queremos compartilhar neste programa abençoado é uma palavra a respeito da conduta dos pais, da importância do exemplo. Porque tão importante, ou talvez mais importante do que as nossas palavras, é o exemplo que nós damos para eles. Com certeza, as crianças elas se espelham em nós, elas veem tudo aquilo que nós fazemos, desde a mínima coisa, desde quando você explode, até quando você está calmo e sereno, como você responde às situações que ocorrem no dia a dia, elas estão prestando atenção em tudo. Por isso, nós somos espelho, nós somos exemplo. Com certeza, a tua criança te imita em muita coisa. De vez em quando, até um provérbio popular que diz que santo de casa não faz milagre. E é exatamente por isso. Porque às vezes falamos uma coisa que não praticamos, falamos de algo que nós não vivemos. E tão difícil, ou talvez mais difícil do que falar, é viver. Porque você falar para o filho, vai buscar a Deus, é uma coisa. Mas será que os pais estão buscando a Deus, não é isso? É verdade. Esse é um exemplo. Você buscar a Deus como você gostaria que seu filho buscasse a Deus? Você louva a Deus como você gostaria que seu filho louvasse a Deus? Então, às vezes, aquilo que você quer do seu filho, se ele não faz, é porque você não está fazendo. E esse exemplo começa dentro de casa. Como diz a Bíblia Sagrada, vários casos aqui. Eu vou citar só um deles, que é o caso do Eli. Ele era um sacerdote, mas diz assim a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 2, versos 12. E eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Só esse versículo vamos comentar. Bem, sabemos já que o Eli foi um homem de Deus, um sacerdote, um homem que pregava, um homem que ensinava as pessoas, mas dentro de casa a Bíblia nos dá a entender que ele foi omisso, porque apesar dele ensinar a muitos, os filhos dele se perderam a ponto de ser chamado de filho de Belial, quer dizer, uma coisa pesada, né? Para alguém cuja a família e a vivência foi dentro de uma igreja. E às vezes tem pessoas, tem pais, Gemma, que às vezes deixam a responsabilidade para a igreja educar. E essa responsabilidade é nossa, dos pais. De maneira nenhuma, a responsabilidade da educação dos filhos é da igreja, ou é da escola, ou de qualquer outra pessoa externa que seja da sua casa. A educação dos filhos sempre vai ser de responsabilidade de pai, mãe ou daquele responsável por aquele menor. Quem sabe o Eli não foi a exemplo de muitos que, pelo fato de levar os filhos à igreja, acham que, não, eu tô levando na igreja, deixa pra lá, e não é. Não, é como alguns pais fazem, né? Vem à igreja, deixam os seus filhos na escolinha e larga lá e acha que só aquele ensinamento da escolinha já tá bom, e não é assim. A continuação da educação cristã, da educação espiritual, vamos assim dizer, ela tem que continuar em casa também. Eu gosto muito de uma palavra que o missionário Soares citou pra gente, há um tempo atrás, pregou no Show da Fé,
que está no Salmo 147:13, que os nossos filhos são abençoados dentro de nós. Quer dizer, a maneira como vivemos, a fé que praticamos, a vida que mostramos, não só falamos, mas praticamos, isso conta, isso pesa, porque você falar e não praticar não gera credibilidade. Então nós temos que nos esforçar para viver aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos, é isso? Exato. Aí eu me lembrei, eu lembrei aqui agora de um fato que aconteceu dentro da nossa casa. Há um tempo atrás, nós temos 2 filhos, como já falamos, o caçula, o Gabriel. Na ocasião ele me perguntou, porque ele via que eu estava jejuando, ele perguntava: pai, o que é jejum? E eu expliquei o que era jejum, que a Bíblia diz, o porquê do sim, o porquê do não. Isso gerou uma curiosidade. Expliquei, numa linguagem que ele pudesse entender, o que era o jejum. E passado um tempo, não me lembro se dias ou semana, um certo dia, quando eu fui em casa na hora do almoço, na hora de almoçar, ele não quis almoçar. É verdade? Você lembra do fato? Foi. E ele não tinha quis tomado almoçar, café, né? não tinha almoçado, não queria tomar água, não queria comer nem beber. Inicialmente pensávamos que estava doente, quer dizer, não tomou café da manhã, não queria almoçar, nem beber água, quer dizer, está doente. E não estava doente. Não, e ele estava muito quietinho aquele dia. Ele não estava assim, sabe, porque ele é bem extrovertido, ele estava bem quietinho naquele dia. Bem, então gerou aquela dúvida, se não está doente, não quer comer, então está fazendo manha, está fazendo birra. E não era o caso. E não era o caso também. Bem, insistimos, provocamos, insistimos, de tanta insistência. Aí ele falou: eu estou de jejum. Naquela hora o coração ficou quebrado, porque eu disse: espera aí, eu não sabia que ele estava em jejum, a mãe não sabia, ninguém em casa sabia. E ele então disse: é que eu estou em jejum. Quer dizer, olha só a força de um exemplo. Uma criança de 8 anos fazendo jejum. Não que isso não possa, mas é algo inesperado. Isso chamou a nossa atenção e reforça o que nós estamos aprendendo. O Eli, só para concluir aqui devido ao tempo, diz que os filhos dele se tornaram filhos de Belial, e o final diz: porque não conheceram o Senhor. E com isso eu termino dizendo aqui que os filhos de Eli não conheceram a Deus. Você que está em casa aqui agora, quem sabe os teus filhos ainda não conhecem a Deus porque você não tem apresentado. Não o Deus da igreja, não o Deus da religião, não o Deus que as pessoas pintam, mas Deus como verdadeiramente Ele é. Um Deus que cura, um Deus que salva, mas que acima de tudo, o Deus que leva as pessoas para o céu. Vamos orar? De mãos dadas aqui, eu oro junto com a minha esposa pela tua família e eu quero que Deus venha abençoar a todos. Querido Deus e maravilhoso Pai, obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos nesse programa e juntos compartilharmos um pedacinho do que é a questão do exemplo, do testemunho. Pai, muito obrigado. Que esta palavra que hoje, Pai, nós refletimos, que seja uma palavra que nós vamos praticar em o nome de Jesus Cristo. Ajude essa família a se levantar, a se erguer e a ser uma bênção em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. E amém. Amém? Olha, a nossa participação vai ficando por aqui. Um abraço aí à pastora Andréa Rocha e a toda a equipe aí da produção. Que Deus abençoe a todos. Beijo. Tchau. Tchau. Você já acessou o Facebook do Recado do Coração de Deus? Lá você encontra fotos, vídeos, mensagens, tem acesso à agenda de ministrações da pastora Andréa Rocha, além de poder registrar o seu testemunho de fé para que outras vidas sejam abençoadas. Acesse agora facebook.com/Recado Oficial e saiba tudo o que acontece em nosso programa. Facebook Recado do Coração de Deus, todos os dias perto do seu coração. Essa palavra precisa ser o manual da tua vida. O Evangelho é sim transformação radical. Deus manda você examinar a tua vida. Examine-se o homem a si mesmo. Examina você. Com Deus agora precisa ser tudo novo. Quero ver de novo. Em novembro, aqui no Recado do Coração de Deus.